Fala galera, tudo bem? O meu nome é Renan Ferraz e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que me fazem com muita frequência. Mas afinal, o que eu faço aqui na Itália, como eu sobrevivo? E eu percebi que apesar de falar bastante sobre imigração, sobre a vida aqui na Itália e sobre as minhas experiências também, como imigrante, eu nunca explico de uma maneira mais detalhada como eu trabalho e como eu consigo me manter aqui. Então, hoje eu quero contar isso para vocês. Antes de começar, já deixe aquele like, porque isso ajuda muito o canal. E se você tiver alguma dúvida, alguma ideia, alguma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários. Às vezes, uma pergunta que vocês fazem aqui acaba virando justamente o próximo vídeo. Pois bem, eu sou um músico, mas talvez seja importante explicar que quando eu falo que eu sou músico, não significa necessariamente que eu toco em bares, restaurantes ou eventos. Nada contra quem trabalha dessa maneira, muito pelo contrário, mas a minha área ela é outra. Eu sou um violista, eu trabalho principalmente com música clássica, esse aqui é o meu instrumento, eu presto serviços para diferentes instituições, teatros, associações musicais, e na prática essas instituições entram em contato comigo e ali eu faço um contrato de partita IVA, que é o meio italiano, e presto o serviço dessa maneira. Então, de uma maneira bastante simplificada, essa é a forma como eu trabalho e vivo aqui na Itália. Mas talvez a pergunta mais interessante seja como eu cheguei até aqui. Bem, eu estudei música no Brasil. Durante a maior parte da minha formação, eu tive uma sorte enorme nesse sentido, porque eu nasci em São Paulo, e São Paulo, para quem trabalha com música clássica no Brasil, é de fato o lugar mais importante. Existe uma concentração muito grande de orquestras, grupos, professores, instituições, então eu tive acesso a bons professores. Eu toquei em bons grupos, toquei em boas orquestras, estudei muito, fui construindo assim, dessa maneira, uma carreira, e isso acabou me dando uma coisa que foi extremamente importante para a minha imigração, que foi bagagem profissional. Quando eu decidi vir para a Itália, a minha vida no Brasil ela não estava ruim, muito pelo contrário. Eu fazia muitos concertos, eu tinha uma carreira acontecendo e as coisas estavam funcionando, estavam andando. Então a minha decisão de vir para a Itália não foi uma coisa assim, simplesmente minha vida está ruim no Brasil e eu quero e preciso ir embora. Não foi isso. A minha decisão teve muito mais a ver com uma oportunidade e com um desejo pessoal. Eu sempre tive vontade de estudar fora, sempre. Quando eu tinha lá aproximadamente 22 anos, eu tive uma oportunidade de passar alguns meses nos Estados Unidos. Foi uma experiência muito importante para mim, mas infelizmente as coisas não aconteceram exatamente como eu pensava, eu imaginava, e aí eu acabei voltando para o Brasil. Depois disso, chegou a aparecer uma oportunidade de talvez ir para Noruega e também não rolou. E aí, num determinado momento, eu pensei que talvez o meu lugar ali, enfim, era no Brasil e estava tudo certo. Minha vida estava acontecendo, eu tinha um trabalho, tinha uma carreira. Quando eu estava com aproximadamente 29 anos, surgiu a possibilidade de fazer umas aulas num festival de música em Curitiba com uma professora que dava aula aqui na Itália. Eu fui lá, fiz essas aulas, gostei muito da experiência e aquilo despertou novamente aquela vontade, aquele desejo que eu tinha de estudar fora. Eu já conhecia a Itália, eu estive aqui na Itália em 2011 com uma outra orquestra, passei por aqui, então assim, eu já tinha alguma relação com o país, conhecia alguma coisa, e a ideia de morar aqui começou a fazer sentido. E aqui existe um detalhe muito importante. Eu não vim para a Itália simplesmente porque eu queria, sei lá, ganhar mais dinheiro, sabe, melhorar de vida. A decisão, ela tinha também um componente muito pessoal, porque a minha companheira tinha conseguido uma oportunidade incrível de estudar na Suíça. Ela veio para a Europa praticamente um ano antes de mim e eu queria ficar mais perto dela. Ao mesmo tempo, eu tinha aquele desejo antigo de estudar fora. Então as coisas começaram ali a convergir. Eu tinha a oportunidade, tinha as condições, eu tinha uma profissão, e aí eu pensei, pô, talvez agora seja a hora. E aí eu vim. Já tinha passado dos 30 anos, e isso também é uma parte importante da minha história,
Porque existe uma ideia de que para você imigrar você precisa sair do Brasil muito mais novo, muito mais jovem, né? Que você precisa ter entre 20 e 22 anos, que depois dos 30 fica tarde. É claro que tem dificuldades, mas você também chega aqui com 30 anos assim com algo que você não tem com 20 anos. Você chega com mais experiência, conhecimento, muitas vezes você já tem uma profissão. Talvez você até tenha contatos, como foi meu caso. Você, de alguma maneira geral, você chega mais maduro. Então, quando eu cheguei aqui, eu consegui muito rápido entrar no mercado profissional. E isso fez uma diferença enorme, porque uma coisa é você chegar num país sem saber exatamente o que fazer, né? O que você vai fazer. Outra coisa é chegar sabendo. Trabalho como músico, presto serviço para essas diferentes instituições. Estou até com a camiseta aqui de uma das orquestras que eu toco. E através da minha partita IVA, né, lá do MEI, eu consigo prestar esse serviço de maneira legal. E a minha companheira também trabalha aqui, né, ela tem meus estudos na Suíça. Nós dois não temos cidadania europeia e isso é muito importante de dizer, porque às vezes as pessoas olham para alguém vivendo na Europa e imaginam, eles estão lá porque têm cidadania. Não. Nós construímos a nossa vida aqui através das nossas profissões e das condições assim legais que a gente tinha para permanecer aqui e trabalhar e poder trabalhar. Uma coisa que me ajudou muito foi o fato de eu ter estudado aqui na Itália, né? Quando você conhece o país, você já conhece algumas pessoas e já construiu uma rede profissional, talvez mudar de região não seja tão traumático assim. Foi o que aconteceu comigo. Eu mudei de região, mas eu não precisei recomeçar tudo de novo, né? Eu já tinha uma profissão agora validada aqui, já tinha uma experiência no país, ou seja, já falava a língua, já conhecia o sistema, já tinha muito mais contatos e isso tornou a transição muito mais tranquila do que poderia ter sido se eu tivesse indo para cá diretamente. Então eu vim porque a vida estava ruim no Brasil? Não, novamente não. E essa talvez seja a parte mais importante, né, talvez desse vídeo. Eu não vim porque eu precisava fugir do Brasil, eu vim porque surgiu uma oportunidade. E hoje, aproximadamente aí 5 anos depois de ter vindo para a Itália, eu continuo trabalhando com aquilo que eu já fazia antes, só que agora aqui. Eu tinha as condições, né, para isso, e eu tinha esse objetivo pessoal. E, claro, eu queria viver, né, essa experiência. Isso não significa que todo mundo precisa estar na mesma situação para poder imigrar. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem uma realidade. Mas existe uma coisa que eu, de verdade, eu acredito muito. Quanto mais preparado você estiver, maiores são as chances da sua imigração ser mais tranquila, ser bem sucedida. Imagina se eu tivesse chegado aqui sem nada disso que eu falei, sem experiência, sem saber a língua, sem contatos, sem uma carreira que eu pudesse dar continuidade aqui. Talvez a história teria sido completamente diferente e é por isso que eu sempre falo aqui no canal sobre preparação, sobre aprender uma língua, sobre estudar, guardar dinheiro, construir uma profissão e, claro, pesquisar o país, entender a burocracia daquele país, tentar, claro, criar contatos. Tudo isso pode parecer chato, assim, meio chato quando você está no Brasil, mas quando você chega aqui, essas coisas podem fazer, de verdade, uma diferença gigantesca. E aí vem a outra pergunta que às vezes aparece. Você voltaria para o Brasil? E a minha resposta é sempre sim. Tipo, por que não? Eu não vejo a imigração como uma espécie de uma sentença. E eu não acho que porque eu vim para a Itália agora, eu preciso passar, por exemplo, o resto da minha vida aqui. A vida muda, as circunstâncias mudam e as pessoas mudam. Os objetivos também mudam. E se um dia fizer sentido eu voltar para o Brasil, por que não? Eu não considero que voltar seja um fracasso. E, assim, eu acho que ficar aqui também não necessariamente significa que eu venci. O importante é você construir uma vida que faça sentido para você. Então, se eu pudesse resumir tudo isso numa frase, seria que nem todo mundo que migra está fugindo de alguma coisa.
Às vezes você simplesmente encontrou uma oportunidade. Às vezes você quer viver uma experiência, você quer estudar, você quer, como foi meu caso, ficar perto de alguém. Às vezes você quer simplesmente descobrir como seria a sua vida num outro lugar. Mas existe uma coisa que eu considero de verdade fundamental. Prepare-se, que você não controla tudo, você não vai controlar o que vai acontecer depois que você chegar aqui, mas você pode controlar o quanto você estará preparado quando chegar. Então é isso, pessoal. Agora vocês sabem um pouco mais sobre o que eu faço aqui na Itália, como eu trabalho e principalmente como eu vivo, qual foi o caminho que me trouxe até aqui. Eu sou músico, eu sou violista e eu continuo vivendo a minha profissão aqui exatamente como eu fazia no Brasil. E talvez esse seja justamente um dos pontos mais importantes da minha história até aqui. Eu não precisei abandonar quem eu era para começar uma nova vida, por mais que migrar é quase isso, sabe? Eu trouxe comigo tudo aquilo que eu tinha construído, que eu tinha realizado e usei como uma espécie de catapulta, né, para recomeçar aqui. Então eu fui tentando reconstruir uma nova vida aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com pessoas. E caso você ainda não seja inscrito, considere se inscrever aqui. Eu sempre gosto de trocar essa ideia franca com vocês. Espero que, de verdade, vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e até mais. Valeu!